Olá, começando o segundo episódio dessa temporada, da sexta temporada do Luxuosamente, que está incrível, internacional. Nós já começamos, com um nome difícil, estamos no segundo nome difícil, porque assim, além das marcas, a gente tem pessoas incríveis, maravilhosas e com nomes internacionais também. Fredi Rabat é o nosso próximo convidado que vai falar com a gente sobre tempo. Ele que está à frente da TAG no Brasil, da TAG Heuer no Brasil, e vai contar pra gente o que é essa relação do tempo. O que significa esse tempo para o mercado de luxo no Brasil. Eu tô super animada, super ansiosa e, gente, tá imperdível, né? Meu Deus, eu tô aqui, uma lista de perguntas. Eu também tô com uma lista gigantesca. Paula, impossível, a gente não vai dar conta de falar. Meu Deus, gente, é pouco tempo, Fredi. É pouco tempo. Mas seja bem-vindo, Fredi. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu saiba responder todas as perguntas. Estou curiosíssimo agora. Muita humildade. Vamos ver o que eu posso estar contribuindo. E acho que alguma coisa de tempo a gente sabe falar. Olha, alguma coisa e tá contribuindo, gente, pelo que eu conheço do Fredi, meu Deus, ele só não vai responder como ele vai dar aula, porque ele é isso, ele dá aula. É assim meu caderno, funciona. gente, que eu quero anotar tudo. Ele dá aula. Mas, Fredi, já quero começar perguntando como que a TAG Heuer vê o Brasil. Como que é o DNA, transmitir esse DNA para o mercado brasileiro, porque a gente sabe que o Brasil é peculiar. O consumidor de luxo, ele é peculiar. Então, como que é essa tradução da marca? Pergunta gostosa de responder essa. Quando a gente conhece um pouco do tema, ela realmente fica gostosa. Brasil, gente, é hiper importante para a TAG Heuer. Ele tem uma participação gigantesca na história recente da marca. Vamos lembrar, a TAG Heuer, ela nasce como Heuer em 1860, portanto, estamos falando de uma marca de 165 anos. Ela tem uma história muito longa. Mas o Brasil, ele entrou na TAG Heuer na década de 80 através de um herói nacional que eu acho que todos os brasileiros adoram, que é o Ayrton Senna. Então, o Ayrton, eu acho que para as pessoas que viram o filme, devem lembrar que tem uma cena quando ele está indo correr na Inglaterra. Pela primeira vez, o pai dele dá para ele um relógio e fala, usa esse com carinho. E, gente, isso é história, isso não é feito. E ele, naquele momento, ele se apaixona pela marca. E a hora que quando ele volta realmente a correr, quando ele está na Fórmula 1, ele se aproxima da TAG Heuer. Na época já era a TAG Heuer, já tinha, vamos dizer, mudado o Heuer para a TAG Heuer, que é uma evolução da marca. E ele se aproxima dela e fala assim, pessoal, assim, eu gosto muito do produto de vocês não querem me patrocinar? Então isso trouxe uma legitimidade para essa parceria entre a TAG Heuer e Ayrton Senna, que dura até hoje. A gente agora, durante o Grande Prêmio, a gente vai estar lançando o último relógio do Ayrton Senna, é a 20ª edição que a gente faz em homenagem a ele, e isso torna o Brasil um dos mercados mais importantes historicamente, não só, claro, o Brasil é um país importante como volume, mas historicamente um dos mercados mais importantes para a TAG Heuer, mais significativos. As edições do Ayrton Senna, elas são disputadas a tapa. Até hoje, não é só no Brasil. É isso que eu ia te perguntar, no mundo inteiro. No mundo inteiro, claro, você tem uma preferência grande em Brasil, Brasil, Japão, por causa da Honda, então o japonês é um que vai atrás da marca que nem louco, França, por causa da rivalidade do Senna com Alain Prost, e Alemanha também são mercados que querem muito, e Inglaterra, que disputam muito essas coleções com a gente. Então a gente às vezes fala, não, a primazia é nossa, não, a gente tem que dividir com esses mercados que também querem ficar com todas as coleções. Mas, então, só continuando, para TAG Heuer, Brasil é um mercado fundamental. Eles não vivem sem a gente e tá aí, são mais de 30 anos de parceria com o Senna. A gente tem uma história que não está muito longe de um outro entrevistado de vocês, de longevidade com a Ayrton. Que legal, legal. Meu Deus, Brasil que deu certo. Brasil que deu certo. Brasil Muito que deu bom. certo. Brasil que deu certo. A gente até brinca, fala, gente, que sonho se o Senna tivesse até hoje aqui no Brasil. O que ele teria se tornado depois de tudo que ele fez de maravilhoso. Ele já deixou um legado maravilhoso conosco. Que incrível. Estamos aí. Semana que vem estamos todos lembrando dele com a Fórmula 1, agora temos um corredor brasileiro de novo, então vamos estar todos torcendo para ele.
Que incrível, que incrível. A gente também torce pro Verstappen, que é piloto nosso, claro, mas a gente, como brasileiro, torce muito pelo Bortoleto. Sim. Mas a gente, no final, pode torcer por todo mundo, né? É algo amigável. Mas que legal. Ô, Fredi, e quando a gente fala de público brasileiro, o que vocês identificam de peculiaridade nesse? O que ele exige, o que ele pede? Exigem, a Tag Heuer faz algo diferente aqui que não faz fora? Você vê, isso é uma coisa muito legal, assim, e aproxima muito a Tag Heuer do Brasil. Você tem, cada mercado tem um favoritismo por um estilo de relógio. Então você vai para a Ásia, o asiático ele gosta de relógios menores, relógios que têm 3 ponteiros, eles não curtem muito o cronógrafo. É uma vida muito mais para eles, o relógio é um objeto de uso executivo. O brasileiro não, o brasileiro com esse clima maravilhoso que a gente tem, ele tem uma vida outdoor. Então ele faz esporte, ele está na rua, ele gosta de um relógio esportivo. Tag Heuer, desde o princípio, desde que a gente nasce, o nosso foco sempre foi os cronógrafos. E o brasileiro ama um cronógrafo. O cronógrafo está ligado à competição, ele está ligado à esportividade. Você mede o tempo da corrida, o tempo da volta na pista, o tempo da bicicleta. Então, assim, ele é a cara do brasileiro. O brasileiro, ele prefere um relógio maior. Claro que existe uma tendência hoje, isso daqui muda muito. Eu lembro, na década de 90, o tamanho de relógio que o homem usava era 36 milímetros. Um relógio de 38 era impensável para ser vendido. Até 3 anos atrás, o relógio tinha que ter 45 milímetros. Então, assim, esse que eu estou no pulso é um relógio de 2018, ele tem 45 milímetros, é um relógio grande. Hoje o mercado está diminuindo um pouco, os relógios eles estão oscilando de 39 a 42. Mas, assim, ainda grandes comparado com o passado. Na Ásia, eles preferem os relógios pequenos. Talvez a influência da Ásia, o crescimento da China trouxe o mercado relojoeiro para fazer relógios menores. Mas o brasileiro gosta de relógio grande. Gosta, consome relógio grande. Então, assim, eu não vou dizer que o brasileiro é a nossa cara, mas eu diria que a Tag Heuer é a cara do brasileiro. Eles adoram o nosso relógio. Não é só pela ligação com o Ayrton Senna, não é só, talvez, pela esportividade. Eu acho que o DNA da Tag Heuer, ele é muito semelhante ao DNA do estilo de vida do brasileiro. Ele não é um relógio com pedraria, não é um relógio... Claro, a gente tem os relógios com diamantes, tem os relógios... Mas, assim, o padrão da Tag Heuer são materiais exóticos, são relógios com mecanismos sofisticados, relógios que você pode usar para fazer um esporte que a gente brinca, às vezes até violento. Mas sabe uma coisa aí, me corrige se eu estiver errada, né? Uma coisa que eu tenho a sensibilidade na Tag Heuer é que é o legado. O relógio, ele conta uma história. Ele tem a sua complexidade, ele tem a sua qualidade, a sua excelência, ele tem tudo isso, ele entrega, mas ele entrega o seu legado, ele entrega a sua história. E aí, quando ele entrega a sua história, o consumidor percebe de uma maneira diferente. E tu percebe esse consumidor brasileiro buscando por isso, buscando por essa relação a longo prazo, porque eu não quero comprar um relógio para, ok, eu só tô vendo as horas. Não, eu quero comprar um relógio para eu contar a história que o relógio está me contando, para eu fazer parte disso. E isso vai além. Eu acho que é super importante e cada vez mais o brasileiro entende isso. Na verdade, o mercado internacional e o brasileiro junto entende isso, que ele deve procurar um relógio que tenha a cara dele. Não um relógio para se inserir em alguma coisa, mas um relógio que tenha a cara dele. Então, se ele gosta do vermelho, por que não um relógio que tenha detalhes em vermelho? Se ele gosta de mergulhar, de nadar, gente, existem várias marcas, compra um relógio de mergulho. A gente tem relógio de mergulho. Gosta de automobilismo, por exemplo, a gente tem uma colaboração com a Porsche. Tem alguns relógios nossos que ele mistura DNA da Tag Heuer e da Porsche. Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que ir atrás do produto que tem a personalidade dele. Não adaptar a sua personalidade a um outro produto para parecer alguma coisa. Não. Ir atrás de um produto que tenha a sua cara. Eu acho que o luxo ele fala muito sobre verdades, né? Sobre identidade. Então é muito legal tu ter as opções para poder se conectar com a história das pessoas, né? Então vai lá e escolhe o que te agrada.
né? Mas que conte a tua história, que fale da tua essência, que isso seja uma verdade, né? Isso encanta. Isso, e assim, isso é que traz a personalidade da pessoa dentro do mercado de luxo. Gente, o que é o mercado de luxo? É a vontade do ser humano de se diferenciar dos outros. E não de ficar todo mundo com a mesma cara. Exato. Então, assim, cada um deve se vestir da maneira que acha legal. Claro, vamos usar o bom gosto para isso, mas assim, cada um se vestir da maneira que gosta, não da maneira que quer que os outros te vejam. E o relógio é a mesma coisa. E nesse ponto, quando eu falo um pouco de Tag Heuer, eu acho que a Tag Heuer ela é muito a cara do estilo de vida do brasileiro. Tem gente que não tem a nossa cara? Tem, tá cheio de marcas no mercado, tem quase 1000 marcas na indústria relojoeira suíça. Ô Fredi, mas falando de essência, falando de legado, gente, eu vi uma foto do Fredi que eu vou convencê-lo de mandar pra gente para eu colocar aqui. Mostra. É uma foto que ele tinha 8 anos de idade. E quando a gente fala de essência, de legado, porque, poxa, eu sei, a gente está falando de mercado de luxo no Brasil, mas Fredi é um grande nome do mercado de luxo no Brasil e eu queria muito que ele contasse um pouco dessa história dele com a relação que ele tem com a relojoaria, com esse amor que ele tem e que transformou isso num trabalho e que olha que alegria, né? Como é prazeroso a gente trabalhar com aquilo que a gente ama. E isso ele descobriu com 8 anos de idade. Olha, a foto, a gente vai mostrar. Vai dar, né, Fredi? Vai dar pra gente a foto mostrar, né? A foto é sensacional. Mais um pouquinho eu imprimo e coloco aqui. Eu não vou registrar, porque eu amei. A foto é super engraçada, realmente. Eu tenho que dizer que eu gosto de relógio desde criancinha, e desde criancinha mesmo. A gente estava ontem batendo papo, e eu mostrei numa foto minha, com 8 anos de idade, uma foto tirada no começo de 72, eu tinha 8 anos de idade e, assim, claro, eu era uma criança, ou qualquer criança, me sujava, gostava de bicicleta, tá? Mas, assim, eu me vesti, botei uma roupinha chique e tudo, e coloquei o meu relógio. Eu enchi a minha mãe por muito tempo até me comprar um relógio. O relógio que ela comprou, eu lembro até hoje, era uma loja que ficava na Pamplona. A loja chamava Relojoeiro Suíço, eu não sei se ela existe até hoje. Me lembro até do nome do relojoeiro, o Sr. Ziller. Ela entrou na loja, eu escolhi o meu relógio, ele olhou para ela e ele falou: a senhora não deve dar esse relógio para ele. Quer dizer, ele está vendendo, né? A senhora não deve dar esse relógio para ele, ele não tem idade para usar esse relógio. Era um Seiko cronógrafo, era um relógio grande já naquela época, era um relógio provavelmente desse tamanho, provavelmente era desse tamanho. Ele tinha os controladores aqui em cima, ele tinha o mostrador dele, era o mesmo azul que você tem no azul do relógio do Steve McQueen, o Heuer Mônaco do Steve McQueen. E assim, isso virou uma marca registrada minha. Eu brinquei com ela, eu falei, tinha um amigo meu que ele chegou a virar cartunista, ele trabalhou até na equipe do Maurício de Souza, e ele fez um desenho meu, obviamente um cartoon, brincando comigo, onde eu estava ali com roupa de educação física, uma correntinha e um relógio desse tamanho no pulso. Mas nessa foto que eu fui tirar dentro do carro do meu pai, eu apareço ali todo janotinha, arrumadinho para a foto, e tá ali o relógio no meu pulso. Você vê na foto aquele relógio. Então é uma paixão desde Memórias, criança. né? Desde Olha criança. A memória que a tua mãe plantou em você. Nossa, né? Mas assim, eu batalhava, eu brigava, eu sempre queria essas coisas, eu sempre gostei muito de mecânica. Acabei fazendo faculdade de engenharia, portanto, por gostar tanto de mecânica. Então, o relógio está nisso, o automóvel está nisso, são paixões que vêm desde a infância e, de repente, eu me vejo trabalhando com a Tag Heuer. E, assim, estou com a Tag Heuer desde 2015, mas eu já tinha lutado para trabalhar com a Tag Heuer em 95. Mas não deixaram, a marca que eu trabalhava, ela ia lançar relógio 3 anos depois, eles falaram, não. Você vai ficar aqui esperando, a gente vai estar lançando relógio daqui a 3 anos. Então, com um contrato quase negociado com a Tag Heuer, eu tive que esperar um pouco mais. Mas tudo tem na hora certa. Tudo tem na hora certa. Literalmente, tudo tem, é precisão. Você vê, assim, as coisas estão ali, estão marcadas, e aconteceu. De repente estava ali eu trabalhando com a marca que eu já tinha,
E se eu te contar as coincidências, mas assim, a gente deixa para um próximo programa, senão eu vou tomar o programa todo. Olha, mas a gente também não curiosa. se importa. A gente também não se importa. Mas isso é muito legal, né? E para mim isso é o verdadeiro luxo, essa essência, essa realização, porque o luxo é isso, é a realização. E aí escutar a história do Fredi, quando ele fala, olha, com 8 anos eu estava lá com um relógio e hoje eu tô aqui e olha esse relógio, ai gente, para mim assim é realmente encantador. É muito gostoso. Trabalhar com essas coisas é muito gostoso. Principalmente porque a gente vê e entende que o luxo é realmente a essência, é a verdade da pessoa, né? Tem que fazer sentido para ela, tem que conversar com a tua identidade. Isso eu defendo muito, assim, eu converso bastante, bom, estou nesse mercado, eu brinco um pouco, eu falo, antes dele chamar mercado de luxo, eu lembro quando abriu, deve estar parecendo um dinossauro falando isso agora, mas eu lembro quando abriu a importação no Brasil, não chamava mercado de luxo. O importado era tido como o legal. O nacional estava assim, aquilo como, isso aqui está atrasado. O que é um erro. O Brasil tem N marcas de altíssimo luxo que a gente trabalha super bem, mas isso durou até começarem a importar, vocês vão rir um pouco, começarem a importar o automóvel Lada, que era um carro que vinha da Rússia. Então, até vir o Lada para cá, tudo que era importado era bacana. E o Lada era um carro muito ruim. Eu lembro que a direção do carro vinha com farpa, que cortava a mão das pessoas. Meu Deus! Naquele momento, mudou do importado para mercado de luxo. Aí passaram a falar em mercado de luxo. Então, até isso está na história do Brasil, do luxo. Ô Fredi, quando a gente fala de mercado de luxo, né, não tem como a gente não falar de tecnologia, da evolução da tecnologia. E hoje a TAG Heuer tem o seu relógio digital ali, né? Seu relógio, como é que a gente pode... A gente chama de Connected Watch, por ser um relógio conectado, mas assim, é o que se chama de smartwatch hoje em dia. E isso é uma história super legal. É gostoso quando a gente vive a história, né? Porque ela fica na flor da pele da gente. Eu acho que eu tive muita sorte em trabalhar com CEOs de empresas admiráveis, pessoas brilhantes. E um desses brilhantes foi o Jean-Claude Bivet, que era o CEO da TAG Heuer na época. Ele realmente é acho que um dos últimos ícones vivos da indústria relojoeira suíça. E a Apple estava apresentando o seu smartwatch. E a indústria relojoeira suíça estava apavorada que aquilo fosse ser a nova crise da indústria, como teve na década de 80, quando vieram os relógios quartz do Japão. E achando que ia acabar com a indústria. E ele, com toda a experiência, com toda a sabedoria dele, ele falou, não, isso aqui é a nossa oportunidade de voltar a atingir o jovem. O jovem tinha abandonado o relógio naquela época, estamos falando em 2015 isso. O jovem tinha abandonado o relógio porque ele via as horas no celular. Então, para que eu vou ter um relógio no pulso se o celular me dá isso daqui só virando a mão, eu estou com o celular na mão o tempo todo? Ele falou, o jovem ele vai se aproximar novamente de ter alguma coisa no pulso, ele vai botar um relógio no pulso e vai chegar um momento onde ele vai estar cansado de mais alguma coisa que ele tem que botar para carregar toda noite. E de fato, naquela época o nosso público consumidor ele era de 35 anos para cima, o jovem já não olhava mais para o relógio, a gente achava que o relógio poderia ter um destino quase como, vamos dizer, a caneta hoje, que é uma coisa que pouco se olha. Isso trouxe o jovem de volta. Ele realmente, hoje tem muito mais, na época ele falava, ele tem o laptop para carregar, tem o celular para carregar, hoje você tem o laptop para carregar, o celular, os óculos, o automóvel, o Kindle, tudo, e tem que carregar toda noite. Que tal ter alguma coisa no pulso que não precisa carregar nunca? Basta você estar usando ele, mexendo o pulso, ele está se carregando sozinho. Então, isso hoje a gente tem, e a gente vê, você entra nas lojas, você conversa em joalherias, nas lojas de relógio mesmo, na nossa loja, qual idade mais jovem? Vem garotos de 12, 10, 15 anos que trazem a mãe, como eu fiz lá atrás, trazendo minha mãe porque eu queria aquele relógio, trazem porque eles querem brigar pelo relógio. E, claro, uma das pontes para esses jovens acaba sendo o Connected Watch. A TAG Heuer é uma marca, a gente considera ela uma marca de vanguarda, ela sempre foi muito tecnológica, desde 1860 ela desenvolveu suas tecnologias próprias, ela inovou o tempo todo e ela não poderia ficar fora disso. Hoje ela tem o smartwatch com tecnologia própria, então ela não está, ele se conecta com o Google, ele se conecta com o Android, mas
é uma tecnologia proprietária da Tag Heuer. E o relógio é bárbaro, tem para quem gosta de natação, de golfe, de automobilismo, de ciclismo. Eu adoro ciclismo, uso direto para pedalar. Pessoal de golfe ama um aplicativo, cá entre nós, para golfe é o melhor aplicativo que tem. Pode nadar, pode mergulhar. Para triatlon é um relógio bárbaro. Eu sei que tem muita gente que fala, não, mas eu gosto do Garmin. Legal, mas o triatlon ele é um relógio bárbaro. Para isso, o Strava está lá, está tudo ali para você usar. Então, somos tecnológicos. Temos um DNA de 165 anos, nascemos tecnológicos, continuamos. Tanto que um dos nossos relógios, desculpa, eu estou falando sem parar, um dos nossos relógios, hoje, que faz muito sucesso, é o Solargraph. É um relógio que ele se alimenta de luz, não precisa nem ser a do sol. A luz de uma sala ela é suficiente para ele se manter funcionando, não tem que trocar bateria, não gera poluição, não gera nada. Então, continuamos vanguardistas. Legal. É incrível. E é incrível olhar para frente, né? Porque quando a gente pensa num relógio tecnológico, nessa conexão, e une também com o esporte, que isso também é um grande ponto da Tag Heuer, né? Une com o esporte. Então tá ali, tá no mergulho, tá na corrida, tá no golfe. Une com o esporte, tu acaba criando essas paixões, tu acaba trazendo todas essas paixões num produto só. E aí e até a gente já conversou um pouco nos bastidores sobre isso, mas a gente vai conversar com vocês também, sobre essa identidade do cliente. Então o cliente vai chegar lá, não necessariamente ele já vai no Connect, ele já é um consumidor e vai dizer, peraí, agora eu também preciso do Connect e eu vou na Tag Heuer porque eu confio, eu sei da marca. E as necessidades vão mudando com o passar do tempo, né? Acho que as pessoas vão evoluindo e ali os desejos vão mudando também, né? E eu, como uma aluna da Manu, eu vou pensando, né, gente, olha quanto atributo do mercado de luxo embutido aí, né? Tradição, tecnologia, experiência, quanta coisa que a gente vai linkando que tem né, nesse mundo relojoeiro aí. Incrível. Um relógio, vamos dizer, que tenha muita eletrônica embarcada, claro que ele pode se manter um produto de luxo, mas uma das características que ele acaba não mantendo é essa longevidade do pai para filho. Eu sempre falo, uma das coisas que eu adoro no mercado de luxo e na indústria relojoeira, isso daqui é bárbaro, é o legado de um relógio. Então o relógio, eu vejo muita gente falar, mas eu quero comprar para vender. Eu falo, gente, eu trabalho nisso há 40 anos, eu nunca vendi um relógio meu. Meus relógios, eles têm história para contar. Eu, cada vez que coloco no pulso, ele me traz de volta tudo que eu vivi com aquele relógio. Tem relógios que eu adoro até hoje, que assim, eu lutei para comprar, porque eram caros, eu lutei para comprar há 40 e poucos anos atrás. Eu boto ele no pulso, sério, gente, ele me traz as memórias daquela época. Como é que eu posso vender isso? E é um troféu, não é? Um sentimento. É um baita troféu. É uma conquista, né? Ele é um troféu, ele é uma agenda, ele é um diário da minha vida que está naquela peça. Então, não vou vender meus relógios, não vendo, gosto deles. Às vezes está demodê, mas assim, eu gosto, eu ponho no pulso, eu falo, nossa, olha o que isso aqui está trazendo para mim. O Connected, infelizmente, ele não tem isso por ser um relógio eletrônico, mas ele tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, ele é bonito. E, gente, é legal uma coisa bonita, né? Nossa! Eu não vou falar Com nada certeza. dos outros, mas assim, gente, é um relógio com cara de relógio, ele usa os melhores materiais, então você tem uma caixa de titânio, você tem um cristal de safira, você tem uma pulseira bem elaborada, um fecho de deployant. Não é uma coisa para assim, eu acho que vamos valorizar o que é belo, né? Com certeza, sim. com certeza. Sim. Então, assim, eu defendo um pouco, acho que as pessoas, elas começam com relógio, os jovens começam com relógio, às vezes só pela utilidade, pelo programa, e depois vai evoluindo, vai para um relógio cada vez mais bonito. E eu falo assim, o último passo do relógio eletrônico, eu acho que ele é o nosso Connected Watch. Dali, ele vai para um relógio que vai realmente de pai para filho. Ô Fredi, e quando vocês olham para esse público brasileiro, existe algum tipo de estratégia diferente do resto do mundo? Desde atendimento, a relacionamento? Então, vamos lá. Atendimento, eu posso falar que é uma característica do brasileiro. O brasileiro atende super bem. Nossa, assim, que coisa gostosa que é você comprar. Não quero falar isso para defender a brasilidade, mas assim, você comprar no Brasil é tão Mas é verdadeiro. Mas é verdade. É verdadeiro. Gente, assim, a gente está no mercado de luxo, eu também consumo, também viajo. Você vai lá fora, você é tratado
por mais que eles recebam o mesmo treinamento que a gente recebe, eles não dão tratamento como a gente dá aqui. Então, realmente, existe uma diferença muito grande em comprar aqui. Uma coisa acho que é importante a gente falar, e de novo, isso não é jabá, não é propaganda, as marcas que estão hoje no Brasil, elas entenderam que o preço é internacional. Então, a pandemia trouxe o consumidor que muitas vezes deixava para comprar fora, ele não podia ir para fora, ele voltou a comprar no Brasil e ele entendeu que os preços hoje são muito semelhantes, tem diferenças pequenas, às vezes por paridade de dólar, às vezes está mais barato aqui, às vezes está... Mas a diferença é muito pequena. Porém, o atendimento é outra coisa. Muito diferente. Faz uma diferença. Você é o que a gente fala muito, o mercado de luxo ele não é só o produto, ele é a experiência. Então você se sentir pertencendo às marcas que você gosta é uma coisa muito legal. Então, poxa, eu me identifico com determinada marca de produto. Então, só no Tag Heuer, vou falar, me identifico com a Tag Heuer. Poxa, eu gosto dos produtos, eu gosto na loja, eu gosto de conversar com as pessoas falam da maneira que eu gosto de ouvir, eles sou bem tratado, eu tenho a champanhe, eu tenho o chocolate, eu tenho muito diferente do que acontece às vezes fora do Brasil. Então, temos uma diferença que é o nosso atendimento. E a facilidade do relacionamento, né? De estar ali, de repente... Próximo. A proximidade que isso gera, né? Não é uma venda... Segurança. Isso, não é uma... O nosso trabalho não é uma venda oportunística. A venda é o primeiro passo com o cliente. Você faz a venda, daquele momento em diante, o cliente ele passa a pertencer à família. Ele vai ser convidado para eventos, ele vai conversar com o vendedor, ele vai ter o acesso ao vendedor que mais combina com o que ele gosta de ouvir. Então, é diferente. Você está fora, você entra numa loja, um atendimento impessoal, por melhor que você fale, o idioma não é o seu idioma, ele sabe que você não vai voltar nunca mais ali. Então, é diferente. E se voltar não vai ser a frequência como aqui? Ou não vai ser a frequência, ou ele não vai estar mais trabalhando naquele lugar. E outra coisa que a gente valoriza muito é a baixa rotatividade. A nossa equipe, ela fica sempre conosco, porque as pessoas tenham esse prazer de voltar na loja e se sentir em casa. É que eu acho que eles se identificam com a cultura, né? A gente fala muito sobre isso também, né? Sobre cultura, sobre como impregnar isso nas pessoas que estão contigo ali dentro do negócio, né? Porque eu sempre falo para minha equipe, gente, se o meu valor enquanto empresa não for o seu valor, talvez não seja o lugar para você estar. Então, excelência para você é um valor? Se for, você está no lugar certo. E vamos crescer muito juntos. Mas precisa ser uma verdade. Eu vou fazer uma confidência aqui. Todas as marcas do mercado de luxo, elas fazem o que a gente chama de mystery shopper. Então é o sujeito que entra na loja e vê se você faz todas as coisas corretas para atender o cliente. O Brasil está sempre na frente. Todas as lojas brasileiras estão sempre na frente de todos. A gente só pode comparar no nosso caso com a América, mas a gente está sempre na frente de todas as lojas. O Brasil que deu certo, gente. Isso, incrível. Isso. E é muito legal. E quando a gente fala desse atendimento, né, uma coisa que eu sempre falo que é uma característica do Brasil é no ramo de sapatos, que para mim é muito impactante. Porque é o único lugar do mundo que a pessoa vai se ajoelhar e te ajudar a vestir o sapato. Chega nos Estados Unidos, eles te entregam a caixa. Na Europa é capaz de mostrar, olha, tá ali, ó, procura. E aqui não, aqui ela vai estar ali, ele vai estar ali te ajudando. Olha, o fecho é desse jeito. Você vai se ajoelhar, vai colocar junto com você. Eu acho isso de um cuidado, eu acho carinho, eu acho atenção. Calma aí, deixa eu te explicar. É aquilo, não é só o produto. O produto faz parte de toda a experiência. Infelizmente, a gente tem que falar, já tive experiências assim complicadas lá fora, eu me lembro, é até feio talvez eu falar isso aqui, eu entrei numa loja, não vou contar a marca, mas uma loja do mercado de luxo de sapato, eu gostei de um sapato, eu queria aquele sapato, e ao mesmo tempo que eu entrei, na época, é uma coisa também antiga, na época os japoneses viajavam muito, eram enormes consumidores, tinha parado um ônibus de turismo japonês. Gente, assim, eu não consegui comprar o sapato. Eu tentando comprar, eu mostrei, eu achei os sapatos que eu queria, ninguém olhava pra minha cara. Eu falei, gente, será que se eu fizer assim, vão olhar pra minha cara? Mas assim, ninguém olhava pra minha cara. Eu fui embora da loja sem o produto. Nossa. É que eu acho que também tem muita ligação com a satisfação e com o prazer de estar sendo bem recebido. Então, isso que eu digo, gente, não é só o produto. Eu vou fazer vamos dizer, o e-commerce ele é muito importante no mercado de luxo, como em todo o comércio mundial. Mas você
na venda presencial, você consegue fazer a verdadeira diferença. No e-commerce você consegue entregar rápido, consegue fazer uma embalagem mais bonita, um presentinho, um agrado, mas na venda presencial, nossa, ali você faz toda a diferença. É mais impactante, né? Nossa. Claro que não dá para abandonar um e ficar, né? Não é eles são sobre isso. complementares. Exatamente, é super são importante. complementares. O e-commerce é fundamental, mas a venda presencial você tem. Gente, vamos lá. O toque. Vestuário, você tem que sentir Sim. como é na pele. O relógio não é diferente, assim. Qual é o peso? Qual é a temperatura? A temperatura faz muita diferença. Ele é quente, ele é gelado, é metal. Será que vai ficar no meu ossinho, né? Isso. Será que vai machucar? É metal, é fibra de carbono, é cerâmica. Você quer saber o que é. E isso é só pessoalmente. Você tem que sentir o tato, a temperatura, o cheiro. Tudo isso muda. E isso influencia também no ambiente? Vocês mudam isso conforme o país ou não? Não. Isso é padrão? É padrão, então o perfume da loja é um só, a música é a mesma música no mundo todo. A vitrine? A vitrine é a mesma, troca ao mesmo tempo no mundo todo, assim, é uma coisa que é vista e cobrada milimetricamente. Toda troca de vitrine tem que ser feita na data certa, fotografada e enviada para fora para que o mundo todo esteja igual. Isso é cansativo. E vocês recebem auditorias? O tempo todo. Começa com o Mystery Shopper, que é uma coisa que é mensal, tem o tempo todo. A gente recebe visita de fora o tempo todo, eles vêm para cá, eles estão sempre olhando. E assim, e hoje, como o mundo é muito pequeno, relatórios 1000. Hoje, assim, é muito comum você ter, às vezes, até uma visita virtual na loja. Então vamos fazer uma visita com o celular, com a câmera aberta, olhando as vitrines, olhando tudo. Super comum. Isso a qualquer momento. A qualquer momento. Surpresa! Assim, posso falar? Eu acho isso muito bom. Eu também acho. A gente performa muito bem nisso, porque a gente realmente é muito sério nessas coisas e isso faz uma diferença grande. E isso é o que a gente estava falando. O legado da marca, a história da marca. Não tem como eu oferecer para o meu cliente uma experiência completamente diferente em todos os lugares do mundo. Ele não vai me entender como marca. E a história, o mais gostoso é que aparece a competição. E, de novo, nós brasileiros somos muito bons nisso. A gente está sempre na frente, a gente faz um serviço muito legal nesse aspecto. Muito legal. Você pode vir numa loja da Tag Heuer aqui no Brasil, depois vá numa loja da Tag Heuer, eu não vou falar de país nenhum, em qualquer outro país, me diga, por favor, onde você foi mais bem atendida. Não tenho dúvida. É que o brasileiro, eu acho que ele tem o inconformismo, né? E eu acho que é isso que faz a gente crescer, quando a gente não é acomodado, a gente está sempre buscando coisas diferentes, inovar, superar as expectativas, que eu acho que está muito dentro do mercado de luxo. Tem uma característica do brasileiro que atrai até o estrangeiro quando vem para cá, que ele não quer ir embora, que é o calor humano. O brasileiro, ele é amigável, ele é afável, então assim, ele é gentil, ele é simpático, ele é agradável. Nossa, a gente realmente, eu vou falar mais do que isso, daqui a pouco a gente vai estar importando clientes para cá. Mas então, tá bom, é isso que a gente quer. É isso aí. Queremos os turistas aqui também comprando. Ô Fredi, se tu pudesse dar uma dica para quem atende o mercado brasileiro, que se posiciona no mercado de luxo e para atender o mercado brasileiro, qual seria essa dica? Nossa. Difícil, né? Olha, não vou dizer que é difícil. De novo, como a gente está há bastante tempo nisso, a gente fala, acreditem que o Brasil é diferente. A coisa mais comum que a gente ouve é, imagine, a gente conhece o mundo todo, o Brasil é mais um país. O brasileiro é diferente, o mercado brasileiro é diferente. Tanto que você vê as marcas que conseguem maior sucesso no Brasil, elas têm gestores brasileiros. Elas têm, você vê, a hora que você coloca um brasileiro aqui, ele conhece o DNA do nosso país, ele sabe a maneira de atender. A hora que você bota, gente, por favor, não tô criticando nenhuma cultura, mas não adianta você querer um atendimento germânico para um povo quente como é o brasileiro. Verdade. Não é uma coisa pão, queijo, queijo. Não, cada um vai ser atendido do seu jeito. Não dá para você fazer uma coisa totalmente estruturada e travada, porque você tem o cliente que ele gosta de chegar na loja, ele quer passar a tarde inteira batendo papo com você.
E você tem o cliente que ele gosta de entrar na loja, ele quer fazer a compra em pé e sair correndo. Então, se você tentar estruturar uma coisa para fazer a coisa, não funciona. Você tem que saber ler o seu cliente, você tem que saber... Tem o cliente que ele gosta de um estímulo do produto que mais combina com ele, que ele às vezes não enxerga, às vezes ele... E tem o cliente que ele assim, nossa, ele chega decidido, ele fala, não, você tem esse modelo? Tem, tá, deixa eu ver, ajusta a pulseira, quanto é, à vista, e vai embora. Não tem fórmula mágica, né? Não é desse jeito. É entender o seu cliente na sua individualidade. Isso. E a gente sabe que cada cliente é um diferente do outro. Então, assim, o que eu diria para qualquer marca de fora, não despreze a particularidade do consumidor brasileiro. Ele é diferente do estrangeiro. E é bem diferente. Muito, muito. Tem muitos consumidores, se você pegar o alemão, o holandês, o americano, eles são muito parecidos. O brasileiro é diferente. O brasileiro é particular, ele é... Emocional, relacional. Super emocional, super relacional. Ele adora se identificar com a pessoa que está atendendo ele. Ele quer essa familiaridade, para ele viram, eu vou dizer assim, quase um amigo. E a pessoa que está atendendo tem que ter sensibilidade de saber, pera, ele quer que eu mande as novidades, aquele lá não quer ser perturbado nunca. Isso tudo faz parte, por isso que eu digo, quando você quer fazer uma coisa muito estruturada, muito travada, a gente brasileiro percebe. Eu cansei de entrar em loja com um trabalho fantástico, maravilhoso, e eu vejo ele fazendo assim, são 5 passos que a gente tem, então aquela coisa de se apresentar, de dar o cartão, de oferecer água, de oferecer o café, eu viro e falo assim, nossa, você tirou 100 agora. Mas assim, fica muito na cara. Sim. Disfarce, faça as 5 coisas, mas disfarce. Naturalmente. Né? Isso, faz naturalmente. Às vezes eu brinco, eu falo assim, você ganhou 100 pontos no Mystery Shop. Porque, né, obedeceu aqui a linha. Mas não é sobre seguir, né? Então, é sobre fica impessoal. fazer, exato, Isso. fazer com pessoalidade. A gente percebe, né? Percebe. A gente olha e fala, gente, está muito robótico isso daqui, está muito mecânico. Eu não quero que o robozinho do Elon Musk venha me atender na loja, eu quero um ser humano. Ô Fredi, e tu que já está há bastante tempo, não me leve a mal esse bastante tempo, já está um bom tempo, tem uma experiência. Eu comecei que era criancinha, comecei com 8 5 anos. anos, né? Claro. Com essa experiência no mercado de luxo, tu percebe uma evolução do consumidor brasileiro, uma dinâmica diferente? Você tem... o Brasil tem algumas características particulares, a gente estava falando, o consumidor brasileiro, ele realmente se renova, então você tem muito aquela história, sim, o consumidor ele cada vez aprende mais, ele cada vez é mais exigente, ele cada vez sabe melhor o que é bom do que não é bom, ele não aceita só uma historinha e ele compra aquela historinha e vai em frente. Não, ele estuda hoje, ele entende, ele conhece, ele sabe diferenciar o produto bom do médio, do mais ou menos. Ele evolui, mas ele adora aprender. Nada cativa mais o seu cliente do que ele entrar na sua loja e você saber contar para ele uma coisa que ele não sabe. Por mais que ele estude, por mais que ele goste, a gente tem realmente consumidores apaixonados, você tem que ter alguma coisa que você saiba que ele vai aprender e ele adora. Ele adora, isso tem que ser o tempo todo. Não adianta você falar, não, agora eu convenci ele que eu sei uma coisa mais. Não. Cada vez que ele entrar na loja, traga para ele uma novidade, mostre para ele alguma coisa. O consumidor brasileiro, ele é ávido por aprender. Curioso. Isso é bárbaro. Inconformado. Né? E ele quer aprender, ele quer, quanto mais você conta para ele, chega um ponto onde você está explicando... sei lá, do mecanismo fino, mas ele quer saber. Ele quer saber como é feito a caixa, como é feito, sei lá, um relógio de cerâmica, como é feito o mecanismo, quantas peças tem. Chega o ponto que ele quer saber quantos ciclos tem o relógio. Então, é muito legal isso. Curioso, né? E é informado, porque antes né? E de novo, a gente vai voltar lá naquele ponto. Ele não está comprando só o produto. Ele não está comprando só o produto. Por isso que eu falo, a gente busca muito, trabalha muito com esse cliente que ele enxerga na marca um espelho do que ele é. E não que ele vem consumir a marca para parecer alguma coisa que ele não seja. Concordo. Tem que se conectar com isso dá corte, hein? Esse é corte. Esse é corte, destaque, a gente tem que marcar, tem que deixar lá fixado. Mas é super importante. Isso é um cliente maduro. E o brasileiro, ele está nesse ponto. Ele não quer mais ser todo mundo igualzinho. Eu acho que a gente está... Eu brinco,
Lá vou eu. Eu era criancinha e eu achava super legal quando eu ia para Londres e eu via que não existia uma moda única. Estava todo mundo bem vestido, cada um do seu jeito. Hoje o brasileiro está nessa maturidade. Que legal, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você vê essa evolução no nosso mercado, é bárbaro. Ele é ligado, ele é conectado, ele gosta, ele aprende. Não é que ele já fala assim, não, ele é do ramo. Não, ele não é do ramo. Ele não está trabalhando com isso como a gente está. A gente tem que estar informado. Não, mas ele se informa e ele está super, assim, por dentro do que tem hoje para ele. E ávido por conhecer, né? O tempo todo. Buscar, O tempo né? todo. O tempo todo. Você quer deixar um cliente feliz, fique dando novidades para ele. Instrua ele. Ele quer ouvir isso. Não existe, infelizmente, não tem escola. Até tem, né? Os MBAs de luxo, mas assim, ele quer novidade. Claro que tem, minha professora aqui. Tá. Não, Eu comecei lá atrás, até eu fui professor no MBA do luxo, quando começou lá na FAAP. Mas assim, é muito legal. É muito legal. esses bastidores, é o antes do finalizar. O finalizar está na nossa mão, mas como que chega até aqui, né? E isso é mágico do mercado de luxo. Que é cada detalhe, é aquilo, é o detalhe do detalhe do detalhe. Isso é realmente. E é incrível, é incrível. É aquela frasezinha, em português ela faz talvez um pouco menos sentido, mas é retail is detail, né? Quer dizer, a gente sabe que sinônimo de varejo é detalhe, não se usa em português, mas isso é mais ou menos o varejo é detalhe, retail is detail. Exatamente. E como a gente está falando, né, desse consumidor, do comportamento, de novidades, de herança, não tem como eu não te perguntar de Fórmula 1. Não tem como, não tem como. Até porque, né, se a gente até entrar no mercado feminino, que, relógios extremamente masculino, Fórmula 1 extremamente masculino, era, né? Porque agora a gente vê esse interesse das mulheres, vê esse contato das mulheres no ramo da relojoaria, de descobrir, de entender, de usar, de falar sobre, e da Fórmula 1 também. Eu acho que a Fórmula 1 se renovou super bem. Eu acho que assim, depois da mudança do Bernie Ecclestone para o que nós temos hoje, então entrou Netflix, entrou filmes, entrou um monte de coisas que atraem o público jovem, e o público jovem, ele é misto, vem homem, vem mulher, eles gostam. Acho que hoje só nos falta uma piloto mulher na Fórmula 1. Eu sonho com o dia que nós vamos ver isso daqui, isso não vai demorar a acontecer. As mulheres, elas têm cavado um espaço. A gente sabe que em muitos esportes é diferenciado o homem e a mulher por causa de resistência física, mas no automobilismo a máquina ganha essa resistência física. Então a mulher, a gente espera que em algum momento vai ter elas também pilotando, mas hoje você já tem o público feminino super interessado em estar lá. Quer dizer, a gente hoje é timekeeper da Fórmula 1, e eu recebo o tempo todo amigos e amigas que, mas tem o ingresso, tem isso, tem aquilo, a gente quer ir, como é que funciona? Existe uma disputa hoje por isso. A gente tem, de novo, né, vou falar um pouquinho de TAG, a gente tem esse elo muito forte com o automobilismo. Eu diria que das marcas de relógio, a que tem a maior autenticidade no automobilismo somos nós, porque estamos nisso, acho que desde que existe automóvel. Fórmula 1, a gente foi a primeira marca do mercado de luxo, do mercado relojoeiro a entrar nela. Se você olhar na década de 60, 70, você tinha patrocínio só de vela de ignição, de marca de óleo, marca de combustível, marca de pneu, e aí você olha, está lá Heuer. Então nós somos a primeira marca a entrar hoje. Eu acho que não existe uma equipe de Fórmula 1 que não tenha uma marca de luxo patrocinando ela. Nós temos, inclusive, uma linha, uma coleção nossa que se chama Fórmula 1, quer dizer, fora do esporte Fórmula 1, a gente é a única marca que tem uma coleção chamada Fórmula 1, uma coleção grande de relógios. Então, assim, gente, Fórmula 1 pra gente está no nosso DNA, é a competição, tem historinhas de bastidores que a gente pode estar conversando, que mostram toda essa nossa ligação. Teve essa ligação do Ayrton Senna, que ela é importante pra gente, mas assim, a gente vai até lá para trás, de quando nós fomos a primeira a participar da Fórmula 1 uma das marcas grandes na frente de da escuderia Ferrari. É muita história. É muita história, é muita história. Isso está impresso no nosso DNA. Nunca vai existir Fórmula 1 sem se pensar em Tag Heuer. A gente está ali, equipes, timekeeper, tudo.
cronometrista oficial, estamos lá como cronometrista convidado, porque pela precisão dos nossos relógios. Então, isso é muito legal. Incrível. Nossa, é incrível, incrível. Eu acho que Fredi, a gente poderia ficar aqui, né? E assim, eu às vezes acho que eu falo demais, assim, até não. peço desculpa se eu falei muito, mas... Não, mas não acabou ainda, calma, falar, nem vem correr. São temas que eu adoro, então fica gostoso conversar. É bom, né? Contar historinha sobre isso, nossa, tem muita história. E são histórias incríveis, né? O divertido é que muitas delas, talvez, acho que, de novo, essa brincadeira de dinossauro, de ter vivido. Ter visto, como eu brinquei, assim, ter visto que o homem usava relógio de 36, hoje as mulheres querem 38, 39, esse é o tamanho de relógio feminino hoje. Ver essa evolução, acompanhar isso, entender o mercado, isso é fabuloso. Você vê, a gente estava conversando, a quantidade de relógios hoje que são sem gênero é enorme. Existe o relógio, claro, que tem a delicadeza de um relógio de festa, mas assim, a grande parte da coleção serve para homem e para mulher. O relógio de 39 milímetros, ele serve nos dois com tranquilidade. Ninguém vai olhar para aquele relógio no pulso de uma mulher e falar, nossa, está com relógio masculino, e ninguém vai olhar para um público, para o homem e falar, nossa, está com relógio feminino. Não, ele serve para os dois com a cara mais linda do mundo. A gente podia ficar aqui horas e horas, mas eu preciso fazer a última pergunta. Por favor. E que já aviso que é a mais difícil. Nossa. É a mais difícil. Se acertar essa, vai tirar 10. Deixa eu me preparar. Ó o Mystery Shop. Se acertar essa, se seguir os passos. Mas, Fredi, o que é luxo para você? Uau. Essa é uma pergunta muito legal, porque ela se encaixa. Você vai dizer, Fredi, você decorou isso? Não decorei. Gente, não existe maior luxo do que o tempo. Não estou ligando ao relógio, mas é o tempo. É o tempo de você fazer o que você gosta. É o tempo de você fazer o que você tem vontade. Esse é o maior luxo. A gente hoje vive... claro, todos nós trabalhamos, alguns adoram o que fazem, outros nem tanto. Mas assim, é o WhatsApp, é e-mail. Eu estava agora subindo no elevador e ali só... limpando meu WhatsApp, porque me incomoda ver aquelas bolinhas no WhatsApp, falando, gente, assim, quem inventou o WhatsApp? Então você fala tempo para você estar fazendo o que gosta, para você estar com família, para você estar com os amigos, para você celebrar as coisas. Não existe luxo maior na vida de qualquer pessoa. Às vezes a gente é muito jovem, fala assim, imagina, eu tenho a vida toda. Gente, usem e abusem do tempo, aproveitem ele, vivam o momento. E isso é a coisa que assim, eu defendo o tempo todo. Esquece o passado. Graças a Deus o ser humano ele tem uma memória seletiva, ele guarda só as boas experiências. Então, o ruim a gente já esquece. Esquece o passado inteiro. Olha para o momento, aproveita. Esse é o presente, e ele chama presente porque ele é o nosso presente. Então, tempo. Curtam, aproveitem, não percam oportunidades. Não fale assim, agora não, eu vou ficar aqui mais fazendo alguma coisa. Não, curtam o tempo. Então, para mim, realmente, luxo é o tempo. Eu aprendi isso de uma maneira realmente engraçada. Eu, como falei, trabalhava com uma outra marca no passado, e quando vendi a operação, me colocaram num contrato de não competição. Eu falei, gente, que coisa legal, vou ficar um tempo agora que eu não posso trabalhar, que gostoso, não sei o quê. Claro, te dá um certo desespero, hoje eu não faria mais isso, porque é gostoso trabalhar, mas foi uma fase onde meus filhos eram pequenos, e eu curti eles de uma maneira tão intensa que eu acho que fez diferença na vida deles. Então, tempo. Nossa, eu vou repetir isso 200 vezes se me perguntarem, esse é o maior luxo de todos nós. Tempo para fazer o que você gosta. Mesmo que seja estar curtindo o mercado de luxo. Eu gosto. Incrível, incrível. Eu avisei que ele ia dar aula. Eu avisei. Foi eu aula. avisei. Quem correu o vídeo e está assistindo só essa minha fala, vai ter que voltar, porque eu avisei que ele dá aula. É esse o nível. Estou impactada. Por favor, que gostoso. Gostoso estar podendo passar isso daqui de vivência mesmo. Uma coisa quando a gente escuta, outra coisa quando a gente vive isso. Verdade. E realmente, gente, tempo, curtam. A gente nunca sabe o que vem no futuro. Portanto, é o presente. Esse tempo é o mais importante que a gente tem. Incrível. Muito bom. Obrigada, Fredi. Eu que agradeço. Muito obrigada. Incrível. Foi maravilhoso. Volte sempre. Já vou deixar registrado aqui, porque a gente quer aula 2, aula 3, aula 4, Queremos. porque tem que fazer o curso completo.
É assim, aqui a gente faz o curso completo. Mesmo porque a gente é ávido por conhecimento, então a gente tem que te ouvir mais. Vai ser uma alegria. A gente tem muitos assuntos para falar do próprio mercado de luxo, de coisas que a gente gosta, que são inerentes do mercado, até independente de relógio, que a gente aprende a curtir. Muito Então, obrigada. Vai ser um prazer voltar a estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Terminamos aí o nosso segundo episódio. Eu falei, hein? Aula. Assistam de novo. Volta e assiste de novo. Pega o caderno, porque realmente, olha, outro nível. Mas, olha, a gente se encontra na próxima, hein? Tem mais episódios por vir. Beijo. Tchau, tchau.